Olá, pessoal! Nós estamos na semana 17 e 18 de maio e a nossa aula de hoje é sobre o grau dos adjetivos. O grau dos adjetivos são comparativo e superlativo. Eles são utilizados para fazer comparações e elevar características atribuídas aos substantivos. Eu já expliquei essa matéria de maneira mais superficial quando eu ensinei para vocês as classes de palavras, né? Então, os exemplos. Este filme é melhor do que o que assistimos na semana passada. Está comparando um filme com outro, né? Este filme é muito bom. No exemplo de cima, é melhor do que ou melhor que é o grau comparativo. E no exemplo de baixo, é muito bom, está exagerando. Então, é o grau superlativo. O grau comparativo, conforme o tipo de comparação dos adjetivos, há 3 tipos. Comparativo de igualdade, a receita dela é tão saborosa quanto a sua. Está comparando as duas e igualando, né? Comparativo de superioridade, a receita dela é mais saborosa do que a sua. Então, se é superior, é mais. Comparativo de inferioridade, a receita dela é menos saborosa do que a sua. Então, são os 3 graus comparativos. Tão quanto é igualdade, mais é superioridade, menos é inferioridade. O grau superlativo é o que destaca, que exagera. Ele pode ser de 2 tipos. Superlativo relativo, quando o engrandecimento se refere a um conjunto. Dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo. E o superlativo absoluto, quando se refere a apenas um substantivo. Aquele livro é muito complexo. Então, nesse de cima, usou as palavras o mais, que é o superlativo relativo. E o absoluto pode ser analítico ou sintético, se ele usar muito complexo, muito bonito, muito lindo. Mas se usar uma palavra só, tipo lindíssimo, que equivale a muito lindo, aí ele é sintético. Os graus superlativos relativo e superlativo absoluto dividem-se ainda em superlativo relativo de superioridade. É o mais responsável dos filhos. De inferioridade, é o menos responsável dos filhos. Superlativo absoluto analítico, ele é muito responsável, 2 palavras. E superlativo absoluto sintético, ele é responsabilíssimo, como eu dei o exemplo do lindíssimo. Enquanto o grau superlativo absoluto analítico conta com a presença de um advérbio, que pode ser muito, pouco, bastante, bem, com o sentido de muito, o superlativo absoluto sintético é formado por sufixos, íssimo, por exemplo. O grau superlativo é o tipo de flexão do adjetivo que intensifica as características atribuídas aos substantivos. Pode ser de 2 tipos, superlativo relativo ou superlativo absoluto. Então, essa segunda aula, ela está repetindo o mesmo conteúdo, mas explicando de maneira diferente com novos exemplos, tá? Porque aqui eu coloquei um quadro com as formas. Então, nós vamos ter as formas irregulares do superlativo absoluto sintético, que é uma palavra só. Então, ágil, agílimo, agilíssimo, agradável, agradabilíssimo, amargo, amaríssimo, amável, amabilíssimo, amigo, amicíssimo. Ou seja, essas palavras, elas não são exatamente iguais ao adjetivo. Então, por isso que fala formas irregulares, que elas são um pouco diferentes. Então, tem um quadro com várias delas. Tem 2 quadros, na verdade, aqui, tá? E aí vocês têm que memorizar. Nesse caso aqui é o jeito de memorizar, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido.